Eu começo o Boa Tarde Sergipe aqui com os meus botões pensando. Enquanto nós, trabalhadores, trabalhamos de forma honesta para ter o nosso ganha-pão, tem quadrilha que estava atuando em Sergipe dando golpe no INSS para ter dinheiro fácil. A operação chamada Operação São Pedro foi inclusive batizada com esse nome porque muitos consideram São Pedro como o padroeiro dos pescadores. O detalhe dessa notícia, que é divulgada há alguns dias em vários sites de notícias, é que a quadrilha que estava fraudando o seguro-desemprego do pescador artesanal incluiu entre os integrantes, segundo a polícia, um servidor do INSS que estaria envolvido com o esquema. É mole ou quer mais? Vou dar aqui o meu boa tarde para o gerente do INSS, o Raimundo Brito, que está de férias, mas aceitou o nosso convite para estar conosco, esclarecer todas as dúvidas sobre essa notícia e sobre essa operação que foi deflagrada desde a última sexta-feira. O nosso WhatsApp, como sempre, está à sua disposição, aberto para que você também participe, porque eu sempre digo, você, telespectador, conduz o nosso programa junto comigo. Nas suas mensagens, participações, dúvidas, envie o seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo durante todo o programa. Seu Raimundo Brito, muito obrigada por sua presença aqui no Boa Tarde Sergipe para esclarecer, né, essa notícia e nos trazer detalhes sobre o momento atual, como está vigorando a relação entre a Polícia Federal, o INSS, nas descobertas do que está realmente acontecendo em relação a possíveis golpes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tamires, boa tarde, os telespectadores aqui do Boa Tarde Sergipe. Muito obrigada. É o seguinte... a gente teve aí essa notícia, de fato, como é que o INSS está acompanhando, está tendo essa relação aí com a Polícia Federal neste momento em Sergipe, com toda essa suspeita de fraude, inclusive já teve mandado de busca e apreensão, né, lá no INSS. Como é que estão aí o andamento? Veja bem, Tamires, primeiro, o próprio INSS, ele recebe a denúncia, né? A denúncia de suspeita de fraude. Então, essa denúncia foi encaminhada para a gente lá na gerência e nós temos um setor lá de investigação do próprio INSS que ele faz as buscas, né? E ele faz assim, pega um modelo. Então, ele verificou alguns benefícios que foram denunciados e o servidor do INSS, esse setor de inteligência que nós temos lá, que trabalha junto com a gerência executiva, né? Eles detectaram algumas falhas nos benefícios. Então, foi passado esses benefícios para a Polícia Federal investigar. E durante um período de 4 meses, mais ou menos, a polícia deflagrou a Operação São Pedro, né? Que com busca de celular, de servidor. Essa busca de celular que a Polícia Federal fez, foi de celular de um servidor ou mais de um servidor? Como é que está? Nesse caso dessa operação, só está envolvido, né, segundo a Polícia Federal, um servidor do INSS, né? E como ele teve a condição coercitiva, na sexta-feira ele prestou depoimento lá. Que a gente estava conversando que seria uma prisão, né? Mas aí de última hora se transformou em uma condução coercitiva para que ele pudesse prestar esclarecimentos, foi isso? Justamente. A Polícia Federal pediu a prisão dele e de mais o presidente e o ex-presidente da colônia de pescadores de Neópolis, né? Mas a juíza entendeu que seria uma condição coercitiva, né? Porque como é início de investigações, e ela pediu que se aprofundasse mais nas investigações para realmente se chegar ou não à fraude do seguro defeso, que o pessoal fala seguro-desemprego, mas na realidade é seguro-defeso do pescador profissional artesanal. Se for confirmada essa hipótese realmente de fraude aí no decorrer das investigações, como realmente aponta todos os indícios, segundo a polícia, qual teria sido a artimanha dessa quadrilha envolvendo essa fraude no seguro para se obter dinheiro ilícito? Olha, segundo eu conversei com o delegado que está responsável pelas investigações, que inclusive a Polícia Federal tem um departamento de investigação previdenciário, né? As denúncias que a gente recebe, a gente encaminha para esse setor da Polícia Federal e ele investiga. Segundo a Polícia Federal, houve recepção de documentos após o período do defeso, né? E alguns processos que estavam indeferidos, eles foram reabertos,
segundo a Polícia Federal, que está sendo apurado, foram reabertos por esse servidor para conceder o benefício. Por isso que a Polícia Federal já confirma a fraude. Entendi. Né? Então, esse servidor, supostamente, segundo a polícia, teria disponibilizado o benefício do seguro-desemprego num prazo que não é o ideal, é isso? No período que não é o ideal? Segundo a Polícia Federal, houve concessão do benefício posterior ao período. Agora a gente está, início de investigação. E já se sabe para quem ele concedia? Não, seria para pescadores da colônia de Neópolis. Que envolveu a colônia de Neópolis, inclusive a condição coercitiva do presidente e do ex-presidente da colônia de Neópolis foi efetuada na mesma sexta-feira. Então teve também a condução coercitiva também do presidente da Associação dos Pescadores de Neópolis? E do ex-presidente, que infelizmente eu não sei dizer o nome deles, também eu vou ficar em off. O senhor também trouxe dados aí nos papéis sobre o número de pescadores que existem em Neópolis. E até poucos minutos antes de começar o programa, ele até brincava, né? Diante de um número tão grande de pescadores, haja peixe para todo mundo pescar, haja camarão. O senhor tem aí esses dados? Veja bem, nós temos dois tipos de defesa, né? Que é o do camarão sete barbas, que é no mar e outras coisas, e temos a piracema, que é só sobre peixe. Interessante o dado, né? Já que envolve Neópolis. Neópolis é o município que mais tem pescador. Lá nós temos 3.150 pescadores. 3.150 pescadores, isso significa, profissionais. Profissionais, né? Artesanais. Isso significa 17% da população de Neópolis. É muito pescador para pouco peixe e o São Francisco sofrendo com... É verdade. Né? Haja peixe, então, né? Para 3.150. E para ser considerado um pescador profissional, quais são os pré-requisitos para que se comprove isso para o INSS e para que não haja margem para esse tipo de fraude? Quais são as documentações exigidas? Veja bem, para você se habilitar até o benefício, você não precisa... Primeiro, você não pode ter algum vínculo na área urbana, né? Você não pode ter um emprego, por exemplo, aqui na TV Atalaia, você não pode ser pescador, porque você tem um cargo. Agora, é muito fácil, é um registro de pescador que você vai fazer isso junto à colônia de pescadores. E para conseguir esse registro lá na colônia, o pescador precisa de quê? Levar 2 pessoas que garantam que ele é pescador. Certo. 2 testemunhas. Aí e consegue depois, esse registro. Consegue esse registro e passa a ser pescador. Já é Aí ele vai para o Ministério da Pesca, que a gente chama Ministério da Pesca, mas já mudou o nome, né? Já mudou para outra coisa, mas chama Ministério da Pesca. Ele vai e se cadastra lá no Ministério da Pesca. Sim. Pronto, com esse registro dele lá, na colônia de pescadores, e com esse cadastro dele no Ministério da Pesca, ele já é um pescador profissional artesanal. E pode ter acesso a todos esses benefícios. Na sua opinião, o senhor acha que tem gente aí se passando, então, por pescador? Eu acredito, só que inclusive eu tenho viajado muito no cargo de gerente e tenho sempre questionado, junto às colônias de pescadores, a quantidade de pescador que tem em cada colônia. Por exemplo, na minha cidade mesmo... Verdade. Né? Agora, a documentação é muito frágil, muito fácil de se conseguir. Quem é que fiscaliza, digamos assim, após, né, a concessão desse registro de pescador, se realmente aquele cidadão está cumprindo com o trabalho, tem uma rotina realmente de pescador, precisa daquela renda para sustentar a família? Existe uma fiscalização frequente acompanhando esse trabalho, tanto na cidade de Neópolis, como também em outros municípios sergipanos? Não existe. Não existe fiscalização. Deveria ter um ministério, um órgão que fiscalizasse ele, mas a realidade é o seguinte, ele se associa à colônia e ele faz o cadastro no mapa, no Ministério da Pesca, e ele passa a ser pescador. E ele, mensalmente, ele faz uma contribuição na Receita Federal. Ele paga lá uma contribuição daquilo que ele diz que pescou. Agora, quem diz? O próprio pescador. Ele não tem uma pessoa que me diz, olha, você pescou 1 tonelada de peixe, você pescou 200 quilos. Ele mesmo diz, eu pesquei tanto, chega lá na Receita, paga um valor, uma contribuição, inclusive irrisória, de R$10 e está configurado e está legalizado como pescador. Como pescador profissional, o INSS recebeu isso do Ministério da Pesca, passaram para a gente e o INSS não tem assim, um órgão, não tem um setor fiscalizador, porque a gente não fiscaliza. É verdade. De quanto que é mesmo esse benefício? Para o pescador, de quanto é? O benefício? De um salário mínimo. Um salário mínimo. No caso, o defeso, ele vai de novembro a fevereiro. Nós estamos
no período de defesa então, aproximadamente da Piracema. Aí 4 meses, um salário mínimo, salário né? mínimo. Nessa suposta fraude, segundo a polícia, como eu disse no início do programa, já foi um prejuízo de mais de R$835 mil. Então, foram muitos benefícios aí disponibilizados. Já já eu volto a falar com ele sobre isso. Mande a sua participação, demonstre a sua indignação, porque afinal de contas é dinheiro aí correndo pelo ralo. Bom, agora o nosso convidado permanece enquanto você envia suas participações. Eu vou falar com você que está pensando em investir em um novo lar. Quer uma boa opção de condomínio e localização? Ainda dá tempo de você garantir o seu apartamento de 2 ou 3 quartos, sendo um suíte com 6 opções de planta no Vila Astúrias da Impacto Construções. O Vila Astúrias fica na área mais nobre do conjunto Santa Lúcia, em Aracaju, perto de tudo, supermercado, farmácia, escolas, e o condomínio é simplesmente sensacional. Tem espaço para estudo, para cinema, sala de reuniões, espaço mulher, brinquedoteca, academias, espaço para artes marciais, piscina com raia e deck molhado e muito mais. A gente tem aqui todos os detalhes nas imagens aqui do telão do Boa Tarde Sergipe, então você já pode ligar agora mesmo, você que deseja sair do aluguel, você que está se planejando para casar, quer ter a sua casa própria em grande estilo, 3022 3355, vou repetir, 3022 3355 e fale agora mesmo com o corretor de equipe de vendas da Impacto Construções, grande parceiro aqui do Boa Tarde Sergipe. Agora eu volto a falar com o nosso convidado, envie o seu WhatsApp, a sua participação. Você que mora em Neópolis, Brejo Grande, Aracaju, esses municípios onde a Polícia Federal está investigando o defeso, né, uma suposta fraude aí no defeso do seguro-desemprego para pescadores artesanais profissionais, participe, né? Demonstre a sua indignação e envie também as perguntas aqui, aproveitando a presença do gerente do INSS de Sergipe. A Polícia Federal, a gente tem dados aqui que essa operação que estamos comentando no programa de hoje contou com a participação de 35 policiais federais, 9 servidores da representação da Coordenação de Inteligência Previdenciária da Secretaria da Fazenda, do Ministério da Fazenda, e um servidor do INSS lotado na Gerência Executiva em Aracaju. Inclusive, segundo a Polícia Federal, esse servidor supostamente envolvido com a fraude está proibido até mesmo de adentrar nos prédios do INSS. É lamentável, se for realmente verídico, se as investigações continuarem apontando o envolvimento desse servidor, é lamentável que ele tenha se prestado, né, a essa tamanha corrupção, comprometendo aí um dinheiro que não pertence a terceiros, não é mesmo? Sendo confirmado, realmente é de se lamentar. Inclusive, é um servidor que, com mais de 30 anos de casa, né, uma pessoa que conhece tudo, e que já participou de vários defesos, né? Caso realmente seja confirmado, a gente tem que tomar a decisão que a Justiça determina para que possamos coibir essas coisas de fraudes. Vamos esperar a Polícia Federal concluir as investigações dele, que depois que ela concluir, ela passa para a gente, e a gente tem o nosso setor da Corregedoria, que vai receber o processo e dar prosseguimento. Sendo realmente confirmado, o jeito que tem a gente tomar as decisões. Eu espero que tenha ocorrido algumas falhas e que ele seja uma pessoa inocente. De repente, esse sistema aí tem que ficar mais rígido, né? Para a aquisição desse seguro. Agora, o impressionante é que tem realmente pescadores que são pescadores que vivem daquele dinheiro e que às vezes é uma burocracia danada para se conseguir, que realmente precisa, que realmente vive daquilo. Então, é preciso que se estude realmente uma forma justa de se distribuir essa renda sem que corra o risco de corrupção. Nos seus papéis, o senhor trouxe os dados de Neópolis, mas tem dados também e números de outros municípios sergipanos em relação ao número de pescadores artesanais, ao número de quantas pessoas pertencem a esses... Veja bem, Tamires, na Piracema, né, foi onde ocorreu essa suposta fraude, nós temos 12.495 pescadores. Vira então o gráfico para o nosso diretor de corte. Eu posso mostrar aqui o gráfico, a parte aqui escura, você vê aqui, esse mais alto aqui é onde é Neópolis, onde tem os Está aí liderando o ranking de pescadores. Justamente. Em segundo lugar, aparece qual município? Em segundo lugar, aparece Porto da Folha, com 1.700. 1.700 pescadores. Né? 1.700. Inclusive, a minha cidade, né, natal, que é Gararu, tem 1.150. Que eu vou para lá e eu questiono. Tanto pescador dentro da cidade de Gararu, que é uma cidade pequena. E lá, você que conhece Gararu, tem muito peixe assim, não? Não.
Infelizmente, a gente até para comer um peixezinho dá muito trabalho para pescar. Dá trabalho. Mas nós temos assim. Então, eu sinto assim, uma certa facilidade, né, junto às colônias para que aceite essas pessoas como pescadores. Mas a gente tem o seguinte, a Polícia Federal também está investigando, inclusive, essa história de você se sindicalizar, se associar também. Sei. Porque não adianta você também, só você ir, levar 2 pessoas sem ser o pescador, chegar lá, o presidente vai e assina e coloca você como sócio da colônia. Então, também isso é bom que se frise, que já está sendo investigado também pela polícia. E veja bem, quando a gente recebeu o seguro de defesa, que o seguro de defesa era feito no Ministério da Pesca, no Ministério do Trabalho, tudo, nós tínhamos 40 mil pescadores no estado de Sergipe. Com as nosso trabalho junto lá, em cima não de fiscalização, mas da documentação apresentada, nós reduzimos esse número. Hoje nós temos no Defeso e no camarão, né, da piracema do peixe e do camarão sete barbas, hoje no estado nós contamos com 30 mil pescadores, mas já chegou a 40 mil. Então nós já eliminamos nesses 5 defesos que nós trabalhamos lá na INSS, nós só estamos com 5 defesos, nós já conseguimos eliminar 10 mil por causa de apresentação de documentos irregulares. É verdade. Então nós já conseguimos isso. É muito importante também que o INSS fique de olho nos trâmites internos, né? Uma vez que esse golpe aí de 800 e poucos mil reais, quase 900 mil, né, veio oriundo de uma pessoa que facilitou dentro do INSS essa fraude. O senhor segue com a gente aqui no programa, eu vou rapidinho aqui para o telão, mas ele segue conosco, envie seu WhatsApp, suas participações sobre essa suposta fraude aí para adquirir um dinheiro que não pertence a terceiros. Agora eu vou me aproximar aqui da minha dica de sempre, que é em relação ao exuberância, que cuida da minha aparência visual. Os cuidados com sua aparência, eu sempre digo, são primordiais para te dar seriedade no ambiente de trabalho, para uma ocasião especial que você deseja ir para uma festa ou um casamento. Exuberância oferece tratamentos para todos os tipos de cabelos e uns diferenciais. Além da suíte da noiva, da sala VIP com profissional Aeron Makes, o Exuberância oferece um espaço Kids fantástico, pensado exclusivamente para as crianças cortarem os cabelos, em um ambiente com brinquedo, videogame e muito mais. Vale a pena você marcar o seu horário por lá. Continue ligado em nossa programação ao vivo aqui na TV Atala Record TV e no próximo bloco a gente volta com mais Boa Tarde Sergipe e mais da sua participação. Já, já.